Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Votar. Meu nome é Renato e hoje eu tô aqui com o Silvio Silva. Tudo bem, Silvião? Tudo bem, você, Renato? Como é que foi? Tudo Como é que estão as ótimo. coisas aí? Tudo beleza? Então, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos aqui. E hoje, quem está conosco, Renato? Hoje nós trouxemos alguém aqui que, além da política, tem outras coisas que eu quero falar com ele também, que é uma coisa que eu gosto muito, o automobilismo. E nós trouxemos hoje Mário Covas Neto, conhecido por Zuza, Zuzinha e mais um monte de nomes aí, né? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui falando com vocês. Vocês e com vocês. Prazer é nosso. Passa um pouquinho aí pra gente o seu histórico, sua apresentação. Bem, é assim, você tem tempo? Começa por aí. Bastante. Vamos lá. Cabelo branco já tem muita história aí para contar, né? Mas vamos lá, eu sou advogado, né, de formação, já há muitos anos. É, tive uma experiência profissional durante um bom tempo, enquanto meu pai tinha atividade política. A gente, naquela época, dizia que em casa ele fazia a política da família toda, né? Então a gente se envolvia em episódios eleitorais, mas não se envolvia no dia a dia da política. Até que chegou um determinado momento em que meu pai era pré-candidato, logo depois que ele foi prefeito aqui em São Paulo, ele foi ia ter logo depois da convenção que o indicou para ser candidato a senador, ele teve um infarto. E esse infarto levou a um desarranjo na campanha, na campanha dele de senador, e eu acabei sendo convocado para assumir uma posição no escritório político dele, porque estava desarranjado, na ausência dele, esse vácuo começou a surgir uma série de intrigas internas. Então, eu entrei um pouco para tentar resolver essas intrigas. E acabou que fiquei lá durante 4 anos nessa brincadeira. Certo. Eu entrei em 86 e fiquei até 90. Então, participei dessa campanha, participei depois de boa parte de algumas ações na época da Constituinte, depois na eleição de presidente da República, ele foi candidato, eu também participei ativamente, até na campanha de 1990, onde ele foi candidato a governador e perdeu. Naquele momento, quando ele perdeu, eu voltei a ter minhas atividades de advogado e fiquei por lá. Depois ele foi candidato outras vezes, eu participava só na campanha e saía fora. Depois ele faleceu, e depois que ele faleceu, eu não, na verdade, eu nunca tive pretensão de natureza política, eu nunca tive ambição de ser, não. Diferentemente do meu sobrinho, do Bruno, Certo. que fez a sua vida toda focado nisso. Por fazer direito, fazer economia, começou a militar no Tucaninhos, depois na juventude do PSDB, depois nos diretórios, enfim. Ele tinha isso como objetivo. Eu não, pelo contrário, eu corria de carro, como você sabe, Sim. e algumas corridas a gente ia na quarta ou na quinta-feira para um autódromo, imagina, em Goiânia. Ia na Uhum. quinta-feira para lá, porque os carros chegavam, tinha montagem de carro, eventualmente tinha treino na sexta ou no sábado e tal. E eu, como aquilo é a paixão, eu não queria abrir mão disso. Então eu falei, Sim. qual é a posição pública que eu posso sair numa quinta, numa quarta-feira para ir fazer uma corrida? É. Não tem como, né? Então eu olhava isso com muita distância. A outra preocupação também era a comparação. Meu pai foi uma figura política que teve eh, seu brilho. E a comparação é inevitável, né? Sim. Então eu não queria essa comparação também. E já tinha sua carreira de advogado, né, também. Já estava, enfim. Mas aí teve um episódio, depois de uns anos que ele morreu ainda. Coordenei a primeira campanha do Bruno para deputado estadual Certo. e tal. E depois, um determinado momento, um amigo que era prefeito em Caraguatatuba acabou me convidando para ser secretário dele. Foi a minha primeira experiência Você está falando do pública. Antônio Carlos? Antônio Carlos, é. Antônio Carlos era prefeito lá, já era prefeito pela quarta vez, um sujeito que transformou aquela cidade.
E eu, era meu amigo, me chamou para ir para lá. Na verdade, fui um secretário de governo que era praticamente alguém para ele conversar, para ele trocar ideia. Eu fiz um pouco a relação com o governo estadual e o governo federal, fiz um pouco isso, mas Sim. era muito mais alguém eu não tinha nem sala, para você ter uma ideia. Eu ficava na mesma sala que o prefeito. Mas foi uma experiência do outro lado da mesa. Uhum. Daí eu saí de lá já com o propósito de ser candidato. Num primeiro momento, eu ia ser candidato a deputado federal, ainda estava lá. Disse para ele, mas ele tinha que me desincompatibilizar e não me desincompatibilizou. Então, Putz. eu perdi a chance de ser candidato a federal. 2 anos depois, vinha a eleição de prefeitos, e aí eu fui candidato a vereador em São Paulo, e fui eleito. E aí começou, né? Quer dizer, o meu outro lado, né? Quer dizer, se eu não tivesse Uhum. sido eleito, ok, fiz meu papel, posso ir para casa, tal. Agora que fui eleito, eu tenho que tentar corresponder minimamente o que as pessoas porque é assim, numa eleição, você se apresenta como candidato, expõe suas ideias, e pelas suas ideias você pode ter pessoas que te apoiam em busca Sim. disso. Normalmente se faz assim. Mas no meu caso tinha algo a mais. Tinha um pouco da expectativa de que eu pudesse ser Uma algo. continuidade, né, do E legado. era comum eu escutar assim: olha, se você for metade do que seu pai foi, já tá bom. Se for 30%. Eu gostava quando falava 10%, aí, que a responsabilidade ficava Mas menor. 10% é muita coisa. Deixa Sem assim, dúvida, né? 5, pode ser 5? Então vai, 5. Fica melhor ainda. Fala porque eu conheci, convivi, né? Militei, né? Então, isso eu estou falando um pouquinho. Então, essa responsabilidade era grande. E aí eu coloquei na cabeça o seguinte: eu tenho que tentar fazer o melhor mandato possível para corresponder à expectativa daqueles que votaram. Se eu conseguir responder a essa expectativa, eu vou ser reeleito, porque no final foi legal. E foi o que aconteceu. Uhum. Felizmente, na reeleição, aí eu tive uma quantidade de votos ainda maior. Sinal de um bom trabalho, né? Porque se Não, aumentou o número. aí você se sente assim mais seguro, né? Porque, pô, você passa pelo teste de eleitoral. E o Uhum. tipo de política que eu fiz não era uma política de setor, nem de bairro, nem de segmento. Eu tentei fazer um mandato que tratava de todo o assunto que aparecesse lá. Eu achava que eu sou representante da população para tudo, não é para aquilo que eu entendo. Até daquilo que eu não entendo, eu vou tentar entender para poder participar. Então, eu fui para a campanha, nas 2 campanhas eu fui não sabendo qual ia ser o resultado, seja lá qual for, seja lá o que for, eu só soube na hora que veio o resultado na urna. Certo. Não, enfim, e o voto era todo esparramado na cidade, não era um voto localizado. Bem, e aí a experiência foi uma experiência importante, porque no primeiro mandato eu era oposição, foi na época que o Haddad foi prefeito, e tive a experiência de ser um vereador de oposição. E depois, na outro mandato, não, aí era um vereador de situação, porque naquele momento o João Dória foi eleito, eu era presidente do PSDB, a gente participou ativamente de um processo de prévias partidárias que foi muito conturbado, mas que no final Foi tenso mesmo. deu Deu certo. certo. Tanto deu certo que ele foi eleito no primeiro turno. Então, aquele caminho estava no caminho certo. Talvez o candidato tenha gerado uma expectativa que depois ele não conseguiu cumprir. Mas que estava certo, estava. Sim. E ele ganhou a eleição. Aí, logo de cara, eu percebi que alguma coisa não ia bem, né? Vereador, dentro desse teu raciocínio, me pergunta uma coisa. Uma das frases mais esdrúxulas que eu já ouvi na política: eu não sou político. Era uma frase que o Dória usava muito, né? Não dá para conciliar, não dá para entender essa frase no contexto. Né? Não, dá para entender no Eu não contexto. consegui. Dá para Porque entender o depois ele se seguinte. mostrou, na minha percepção, não só na minha, mas onde eu convivo e vivo e milito, Uhum. a citação dele baixou assim de 1000 para 0, não seria 0, de 1000 para 2 e assim, muito rapidamente. Eu tenho minha leitura em relação a isso, que assim, o João Dória tem
dizer que é gestor, etc., é uma coisa para lhe dar credenciais para exercer uma função executiva que ele não tinha experiência nenhuma anterior. Não é Então, arriscado fazer isso? arriscado Sem ter mas para E alguns. ele provou que realmente não tinha experiência e continuou sem experiência, pelo menos com os Mas eleitores. para uma parte da população, ela rejeita aqueles que se declaram políticos. Ela prefere apostar numa novidade. Mesmo que essa novidade É verdade, corra concordo. o risco de ser pior do que o político. É uma expectativa, né? É uma expectativa. Ele Então meio que driblou a aversão pública ao político, né? é isso. Driblou um pouco essa rejeição ao político. Mas é óbvio que a posição dele, e nem dá para ser. Se é candidato, a tua função é política. Não dá para você Exato. dizer que não É é. verdade. Mas isso, do ponto de vista eleitoral, tem um apelo. Eu acho que ele usou esse apelo. E era uma credencial dele. É justo, ele não mentiu. De fato, ele vinha de uma ascensão do ponto de vista da sua carreira de empresário que deu muito certo. Não dá para dizer que Sem ele dúvida. não seja um cara de sucesso. É um cara de sucesso lá e foi um cara de sucesso do ponto de vista eleitoral até o momento que eu acho que as coisas começam a mudar. O João Dória tem um poder de convencimento quando ele está num ambiente coletivo e começa a falar. Ele realmente tem um poder de sedução na sua oratória, na sua forma de empregar, e ele cativou naquele momento a militância do PSDB de uma forma intensa. Houve também, a favor dele, o fato de que, e aí eu falar porque fui presidente, o Silvio sabe bem, porque ele também fazia parte lá da verdade. executiva e tudo, ele sabe bem como é que é isso. O que aconteceu é que a ideia é que a gente fizesse prévias para a escolha muito antes do que aconteceu. E por uma imposição do diretório estadual que determinou que ela só podia ser feita em janeiro do outro ano, durante 6 meses ele pôde fazer. Ele e o André Matarazzo fizeram várias reuniões com os diretórios e levaram vantagem. O André já era conhecido Sim. de lá, e já era conhecido para o bem e para o mal, quer dizer, a favor e contra ele. O outro não, o outro veio num espaço vazio, porque os outros competidores, naquela época poderia ser contado, era o Zé Aníbal, o Bruno e o Trípoli, não se manifestaram, foram se manifestar 6 meses depois. Quando eles se manifestaram, o tempo já tinha passado e o João Dória já tinha capturado a todos que eles estavam soltos. E houve uma empolgação. Bem, vai daí que quando ele então ganha a eleição, ele faz um acordo com um acordo que não ficou público num primeiro momento, depois que ficou público, um acordo com o Milton Leite, para que o Milton Leite fosse presidente da Câmara. Para mim, não há problema. Acho até que o Milton Leite, como presidente da Câmara, para um prefeito é ótimo, porque ele faz passar tudo lá. O método é o método dele, né? Mas ele faz passar tudo. Então, pode ser conveniente. O problema é que, do ponto de vista... Mas não passou por você. Eu me lembro que você era vereador na época, e se me permite aí, eu me lembro que naquele momento eu concordava e concordo e entendo isso até hoje, que nós tínhamos a maior bancada, não Isso. tínhamos? E a indicação deveria ser um dos nossos. E você, Sim. naquele momento, se manifestou interessado. Sim. E a própria bancada te vendeu. Sim. Você bem objetivo. Mas foi assim, isso mesmo, foi isso não é mesmo que verdade? aconteceu. Não, e pior, chegou um momento, quando ficou claro que isso ia acontecer, eu numa reunião de bancada falei, olha, eu não preciso ser candidato, pode ser qualquer um de vocês e eu apoio. Desde que seja do... Desde que seja do PSDB. Como é que eu, como presidente do partido, posso aceitar a tese de que aquilo que é uma praxe no parlamento, que é a maior bancada tem a presidência da casa, a segunda maior bancada o segundo cargo, a terceira maior o terceiro cargo, porque assim você uma proporcionalidade razoável. a proporcionalidade do interesse da população. Foi ela que proporcionou Sim, isso. sem dúvida. E você faz com que haja um arranjo que o parlamento não fique dividido em lados. É praxe. Não é aqui na Câmara de São Paulo, é em qualquer lugar, qualquer parlamento aqui. Quando não acontece isso,
normalmente é porque há interferência do executivo. Se o executivo interferir, ele vai interferir a favor de alguém e pode, eventualmente, ser o contrário. Mas eu não me lembro outra vez que tenha acontecido isso, que aconteceu. Ou seja, o prefeito, que é de um partido, interfere a favor de um candidato de um partido menor, de 5 vereadores. Mas, vereador, é interessante essa tua análise, veja bem. Você acha, então, e me induz a pensar que tem a ver com emenda parlamentar? Ou seja, o vereador está preocupado com essa emenda, e a gente sabe que o executivo é bruto, né? Não, não é só emenda parlamentar, são várias outras coisas. Ali, Mas dentre nesse processo, se você Perfeito. lembrar bem, dos vereadores da bancada, cada um deles foi contemplado de um jeito. Você teve 2 ou 3 que viraram secretários municipais, você teve um que virou líder do governo, teve um que ficou líder da bancada. Cada um deles teve uma... Foi contemplado. Eu, na verdade, estilo serviçal. eu proporcionei uma força para eles aí e eles usaram essa força. Ok. Mas ali foi a primeira decepção. A primeira decepção porque, pô, por que esse caminho? E mais, a decepção no meu caso, pior, é porque ele tinha falado comigo antes da eleição de que ele desejava e ia ganhar a eleição e queria que eu fosse presidente da Câmara. Então, se ele não queria mais, se ele tinha pensado outra coisa, eu acho que era razoável que ele falasse comigo. Né? Até para eu me posicionar de outra forma. Eu me posicionei muito em função dessa conversa anterior. Mas tudo bem, passa. Vamos virar a página. Porque isso é uma coisa que eu estou no centro do problema. Então, é muito pessoal. Mas aí você começa a ter o governo. O governo, obviamente, não era diferente daquilo que a gente defendia na campanha. Né? Um governo mais aberto, um pouco você sair com algumas coisas do Estado que não fossem fundamentais. Muita parceria privada, né? E as pessoas que compunham o governo também eram pessoas próximas de pensamento. Então eu não tinha como ir para a oposição. Né? Continuei na situação. Não houve nenhum projeto que eu tenha votado contra, nada disso. Até que chegou um momento, ele inventa do como é que chama? Novo Tucano? Não, novo PSDB. Ele quem? Ele, João Dória. João Dória. Inventa o novo PSDB. Desculpe. É que nós estamos falando dele. Novo PSDB. E aí, eu desde a primeira eleição, eu sempre defendi, do ponto de vista interno, de que o PSDB devia voltar às suas raízes. Raízes que compuseram o seu governo, o seu partido lá atrás. Que são um comportamento ético, no lançamento do PSDB, está dito lá, olha, longe das benesses do governo e próximo do pulsar das ruas. Grande Franco Montoro, né? E isso o que quer dizer? O PSDB, ele saiu uma boa parte dentro do PMDB. E o PMDB era governo em São Paulo e era governo federal. Você sai para ir para oposição, esse é um caminho inverso do normal. Agora os vereadores fizeram exatamente o caminho inverso. Saíram para ir para o governo. Fale sobre isso um pouquinho, interessante. Não é? Quantos foram, Zusa? Perdão, Mário. Que foram Sobrou alguém da bancada? Ninguém. Todo mundo debandou? Todo mundo debandou. E debandou por não só por estar no governo, mas também porque ficam pensando da sua sobrevivência pessoal. Não coloque em risco o seu mandato em função da defesa partidária. Ou seja, e tem gente que foi presidente do partido. Quer dizer, a sua ligação partidária é nenhuma. Né? Bom, enfim. E lá quando ele fala em novo PSDB, ele está renegando, então, voltando ao negócio do João Dória. Quando ele fala em novo PSDB, ele está dizendo, olha, o velho PSDB não me interessa. Passado passou e morreu. Que é o contrário do que eu achava. O melhor é que fosse retomar isso. Eu achava, sinceramente, quando ele foi candidato, que ele pudesse assumir esse papel. Até porque ele já tinha participado desde muito tempo, ele era afiliado ao PSDB, eu falei, ele pode recuperar. Não, na verdade, o entendimento dele era um entendimento que ele, desde o primeiro momento, pensando na presidência da República, ele já pensou, como é que eu posso ampliar o meu leque de apoios, enfim, e foi por aí. E aí, nesse momento, teve um dia que eu descobri que a bancada novamente estava me passando para trás, eu chamei uma reunião de bancada, perguntei se era verdade, eles confirmaram que era verdade,
E aí eu falei, Você pode falar que fato foi esse? eu era presidente de uma comissão de Constituição e Justiça. Perfeito. No ano, porque assim, lá na Câmara, naquele momento, agora não, agora tem um presidente eterno, né? Mas naquele momento era um ano só de presidência. E quando chegou, então eu competi no primeiro ano, e nesse primeiro ano aconteceu este fato que no final das contas a bancada toda resolveu apoiar um outro candidato, eu fiquei sozinho. Mas eu fiz a posição que me parecia partidariamente correta. Eu era presidente do partido, falei, não vou fazer isso. E fiz um discurso dizendo por que eu estava fazendo aquilo. Fiquei sozinho. Tá bom. No ano seguinte, quando teve a eleição da mesa de novo, então eu não me disputei. Vou ficar quieto. E houve uma reeleição de toda a mesa. E como eu exercia a função de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu achei que eu ia permanecer na Constituição, na presidência, como todos os outros. Também as comissões são feitas proporcionalmente às bancadas. E aí eu soube pelo rádio de que o PSDB não ia me colocar mais lá, que ia me tirar. E eu chamei uma reunião de bancada no Carnaval. Logo depois do Carnaval, semana do Carnaval. E perguntei, escuta, é real isso? O que é? Não, porque, sabe, a gente precisa fazer um rodízio, não sei o que. Eu falei, que rodízio? Como assim? Repetiu lá a mesa, tal, vou fazer rodízio, não estou entendendo o que é. E aí a coisa foi ficando mais clara, que eu não era um fiel seguidor ao governo. Falei, mas o que é ser fiel seguidor? Eu não votei né? Eu não votei nunca contra, todas as pautas de interesse do governo foram feitas, mas eu dei voz à oposição, porque eu fui oposição. A oposição tem muito poucos instrumentos de atividade política no parlamento, que não seja eventualmente obstruir e tal, mas o regimento estabelece qual o prazo que ela pode fazer isso. Então, no máximo, poderiam me acusar de ter atrasado uma semana a votação de alguma coisa, porque alguém pediu vista. Acusado por ser democrático, no caso. Para reconhecer que ele tinha o direito disso. Mas eu não vejo erro nessa sua atitude. Se lá estivesse, se não estivesse contemplado que eu digo no bom sentido, não enxergasse aquilo como uma coisa benéfica para o meu partido, na época eu também faria a mesma coisa. Como fiz várias vezes lá e quase me cortaram a cabeça, mas faz parte. Mas enfim, aí eu vi e falei, olha, desculpe, mas vocês estão me acusando de alguma coisa e não se fiel ao governo? Eu não fiz nada que pudesse ser acusado disso. E aí quando eu vi que isso era claro mesmo, eu falei assim, eu vou sair do partido. Porque como é que eu posso ter convívio com um coletivo que não confia em mim? Né, que age pelas costas, que faz. Não dá. Teve o primeiro episódio, o episódio era pessoal, agora já não é mais pessoal, agora tá virando uma coisa ruim mesmo. Aí eu saí e fui pro Podemos. Aliás, não fui Podemos, eu saí, fiquei sem partido um tempinho, conversei com vários partidos e tal. 2 meses, pelo que eu acompanho, 2 meses. Né? Eu acho que nem isso, viu? Não. Porque tinha um prazo nesse prazo mínimo de filiação e tal, eu acabei sendo candidato a senador nesse ano mesmo. Aí fui candidato a senador, porque aí o Álvaro Dias, que era, enfim, o líder maior do Podemos, acabou que eu conhecia, tudo, já tinha prestigiado um evento meu de campanha e tudo, me convidou para ir para Podemos e eu fui. E naquela altura, fui Podemos com a esperança de, sendo um partido pequeno, a gente eu poder, de alguma forma, influenciar para que ele fosse mais próximo do meu entendimento como atividade partidária. E assim foi, tanto que, em seguida, eu fui conduzido à presidência estadual do Podemos. E vinha um processo de eleição municipal, a gente ajudou na construção de diretórios, de candidaturas, etc. Mas a gente enfrentou problemas lá de que, deixa eu tentar explicar melhor. O Podemos é um partido muito centrado na presidente nacional do Podemos, que é a Renata Abreu. Boa pessoa, ótima pessoa, não tem nada contra ela, muito pelo contrário, uma pessoa positiva, tem boas brigas que ela faz. Eu tenho muito mais acordo do que desacordo dela. Mas o entorno dela é o entorno dela. Não é um entorno partidário, é um entorno da Renata. E isso implica de você ter problemas de
de transformar o partido num partido de massa, por exemplo. Nunca será. Será sempre um partido familiar. Ela mesma fala que essa é a família Podemos, que é uma coisa familiar mesmo. Então, você acaba restringindo um pouco a tua atuação. Veja, é muito mais não é uma crítica, a condução pode ser assim, do Podemos indefinidamente, mas para mim é menos confortável. Bem, mas hoje em dia o sistema todo partidário é muito complicado. Você não vai encontrar um lugar que você fala assim, aqui é perfeito, não tem. O partido tem donos, Zusa? Tem vários deles, né? E eu acho que o PSDB hoje está passando um pouco por isso. O PSDB, durante muito tempo, assim como o PT, fazer um paralelo com o PT. Fica à vontade. O PT lá atrás. O que você quiser. Então, lá atrás, o PT era um partido, talvez fosse o partido mais democrático que tivesse aqui, né? E o PSDB chegou próximo disso. Hoje em dia não é mais. Quer dizer, o Lula consegue determinar o que faz. Você imagina só que situação para o petista histórico. Imaginar o seguinte, que hoje o PT, além de não ter candidato a prefeito de São Paulo, que é fato inédito, ele sempre se apresentou com candidatura, ele vai dar vice de outro, e a vice ele foi buscar fora do partido, alguém que já tinha sido e que saiu votando contra Dilma, etc. Quer dizer, olha para o histórico petista, como ele olha isso, como ele tá incomodado com essa situação. O próprio Alckmin, vice do Lula, né? Então, mas um opositor, entre aspas. Isso. Como é que você vê isso, Zusa? Então, eu vou te falar uma coisa. Te dá agonia? Dá. Porque é o seguinte, eu não sou a favor daquela coisa de que em campanha vale tudo, só não vale perder. Eu também. Eu acho que também não. concordo. Eu acho que você tem que manter o discurso. Isso aí. Mantém o discurso. Perdeu porque você não foi capaz de ganhar, porque a população não votou em você. Mas mantenha o seu discurso, mantenha a sua coerência. E eu acho muito ruim quando a pessoa dá uma guinada, e justifica meramente visando o poder. Como uma coisa comum. E não dá. Como é que... no rosto da mãe, né? Não dá. Olha, tem um exemplo assim. Quem for mais velho vai se lembrar o autor da emenda de eleições diretas para presidente da República, o Dante de Oliveira, era a emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira foi, depois disso, candidato a governador do seu estado. Ele começou a eleição com um dígito. E lá no estado se revezavam duas lideranças importantes lá, era o Campos e não sei mais o outro lá. E ora o outro era o governador, era senador, quando um não era, o outro era. Eram inimigos, mas, enfim, não se enfrentavam diretamente. Quando um ia, entrava um outro. Sua vez agora, depois vou eu. Isso. Por aí, Isso. Nessa eleição que o Dante foi candidato, eles estavam liderando, só que os dois foram candidatos. Então tinha um lá com, sei lá, 40%, outro com quase isso, e o Dante lá com um dígito. Bem, o que aconteceu? Os dois resolveram se unir, e que aí fica imbatível, né? 40, com 40, 80, não tem jeito. O Dante ganhou a eleição. Achava ele, né? Por que isso? Por que isso aconteceu? Porque o eleitor não consegue compreender isso. Como é que você está criticando a vida inteira o outro e de repente você está junto dele? É difícil você entender. Acho que na política você tem que aprender também a conviver com o contrário seu. O parlamento ensina muito isso, te dá a oportunidade regimental para que você fique lá e escute aquele que é contra você, mas você vai escutar o argumento dele. Às vezes o argumento dele é um argumento importante para a tua avaliação, e você pode, portanto, estar junto com a pessoa para coisas episódicas. Tem alguma coisa que nós estamos a uma briga comum. Ok, estamos juntos nessa briga comum. Mas não dá para você simplesmente esquecer o passado e aquilo que é diferente passar a ser comum. Não dá. Eu tenho minha... Olha, Geraldo Alckmin é uma pessoa que eu tenho profundo respeito como pessoa. Conheço ele muito. Político. Como político eu como tenho... pessoas, como pessoa, não vamos entrar nesse detalhe. Não, mas tem que Nós entrar... estamos aqui... Não, mas eu acho que quando ele se manifesta da forma como ele se manifestou, eu acho que ele já mostra como pessoa também, o lado dele como pessoa. É o que você falou que é verdade. Hoje me interessa, um abraçado. Amanhã não me interessa,
eu te expurgo. Não é por aí. E o pior é o seguinte, você fala determinadas coisas e lá adiante você tem que desfalar, Exatamente se é que existe isso, essa palavra. Você tem que desdizer aquilo que você disse. E aí fica muito ruim. Mas peraí, o que você disse lá atrás não vale? Ou o que você está dizendo agora não vale? Aí você fica, bom, então é o seguinte, você é mentiroso. É isso aí. Porque você mentiu em algum momento. Então, eu acho ruim. E acho que o eleitor, quando ele fala mal de político, é exatamente esse o ponto. É porque ele não confia que a palavra dele é uma palavra certeira, correta, justa e que ele vai seguir nela. Mas... Ele sabe que essa palavra pode mudar. Vereador, eu vou mudar um pouquinho. Vereador. Acho que... Não sou mais vereador. Foi, então, sabe, conhece bem o plenário daquela casa, como funciona, as agulhas que você passou lá, eu sei. É triste, eu talvez tenha vivido uma parte da minha vida com alguns episódios, inclusive com você, né? Uma vez a gente teve uma discussão assim, mas a discussão... Passou, ela é salutar, né? É boa. Mas não é pessoal. Não, tanto é que você está aqui. Não é pessoal. Está aqui o Renato, então vamos ver, Suzinha. Eu não sei se ele vem, eu vou tentar. Até para achar o teu telefone foi um aborto, né? Mas é o mesmo número. Eu sei, você mas que mudou. não. É que eu fui assaltado e levaram meu celular embora, tive que fazer um monte de coisa. Mas eu vou tocar num ponto que eu acho importante. São Paulo é carente por políticos. Carente, totalmente. Você pega a Assembleia Legislativa, faz uma análise. Quantos deputados estaduais nós temos naquela casa eleitos por São Paulo? Poucos. Mas tem uma razão. Poucos. Eu acho que, sei lá, vou até explicar. Só chegar. Eu queria mais falar agora sobre você. Seu futuro político, o que você tem em mente, né? Se você é ou não candidato, você acabou de me informar que está retornando ao PSDB com vontade de reconstruir esse partido. Sim. Eu vou dizer para você que você até acredita que a luta vai ser igual. Outros não dá para acreditar ainda. Então, mas a saída dos vereadores então, fala de você. A saída dos vereadores agora do PSDB me dá mais ânimo. Seu pai. Porque eu acho o seguinte, quando você perde alguma coisa... Meu pai dizia isso quando foi criado o PSDB, porque ele também saiu do PMDB, que era enorme, para criar um partido menor. E muita gente falava, mas não vai ser viável e tal. Ele dizia, olha, você quando emagrece... Você perde gordura, mas você pode ganhar músculo. Então, acho que o PSDB, quando eu saí há 6 anos atrás, eu não me lembro mais, já perdi a conta. Eu acho que foi por aí, uns 4, 5, 6 anos atrás. Para cá, a situação do PSDB piorou muito. Sem dúvida. Piorou muito. Naquele momento, o partido estava ainda muito forte. E eu não estava mais acreditando que aquele rumo ia dar certo. Eu não torci para que desse errado, mas eu não estava confortável onde eu estava. Hoje o PSDB está menor. E algumas pessoas, que é o grande problema, quando eu estava falando do PT, do Lula e tal, é a mesma situação que acontece com o PSDB. Você começa a ter donos, né? Alguém que quer mandar no partido como sendo um partido dele. E o PSDB eu acho que está passando por esta fase. Passou recentemente e continua passando. O problema é que aqui em São Paulo, o PSDB perdeu suas referências. Sim. O João Dória, que seria o líder maior do PSDB, porque era o governador e tal, sai do partido. O Bruno, que seria eventualmente uma sucessão dele, morre. Bom, então, nesse cenário, quem é? Não tem. Num partido que ganhou aqui... Teve projeção, ganhou a última eleição para prefeito. Quer dizer, hoje chega aqui, não é que não tem candidato a prefeito, não tem nem chapa de candidatos a vereadores completa. Então é inacreditável chegar nesse ponto. Que plantaram, né? Sim. E aí que é gozado, né? Na minha percepção, pelo que a gente acompanha no noticiário, pesquisa, a gente percebe o seguinte, muitos desses se mandaram, deixaram o partido às cangalhas aí, né? E vire-se. Aí eu te pergunto, você vê, 15 vereadores? Não, que eram? Na 8. bancada hoje. Não, eram 8. Hoje. Acho que eram 8. Bom, que seja 8. Não sobrou ninguém. Pularam. Amanhã o PSDB se fortalece, eles voltam. Isso é de lei. Não, então eu acho que precisa criar... Eles podem até não voltar, mas não quer dizer que não vá voltar alguém, porque o poder é atraente. E talvez isso seja a deturpação do PT e do PSDB ao longo do tempo. Porque ambos, antes de serem poder,
tinham uma determinada postura. Depois que foram poder, porque aí é aquela coisa que você já ouviu, todos nós já ouvimos, que é o negócio, não, nós precisamos ter governabilidade. Governabilidade o que é? Você ter no parlamento uma maioria para que os seus projetos, afinal você se comprometeu com eles na campanha, passem. Não é só isso, é também evitar CPIs, para você ter controle do parlamento. E aí você se junta numa maioria com gente que eventualmente você não se juntaria. E aí você começa, então, portanto, ao se juntar, a ficar mais tolerante com coisas que você não tolerava antes. E vai perdendo a característica. Algumas pessoas você pega. Vamos de novo falar aqui do presidente da Câmara aqui, o Milton Leite. O Milton Leite é vereador desde 90 e pouco. Ele sempre foi situação. E nós tivemos aqui PT, PSDB, teve gente de um lado, de outro, no contrário, e ele sempre foi situação. Por quê? Porque esse tipo de... Porque o poder para ele é importante para a sua atividade legislativa, e para ele tanto faz quem é o prefeito, desde que ele possa estar junto. E aí, ao estar junto, como ele não tem essa característica ideológica qualquer, partido para ele não importa. E você começa a ter essa cultura interna. Aí o partido vai desmoronando. Porque o governo ele é muito forte, ele traz as pessoas para dentro, quer dizer, o partido no final entra no governo e fica dependente do governo. Isso é o que passa o PSDB hoje aqui na capital. Mas para não fugir do assunto, fala um pouquinho de você, quais são os seus planos para o futuro, como é que você está vendo essa questão, além de tentar reerguer o PSDB, se você tem pretensões políticas, se você vai sair candidato nessas eleições. Não pretendo sair candidato, não. Não pretendo, não sairei candidato. A vereador, não, acho que a minha passagem pela vereança, fiz como eu disse, 2 mandatos, eu acho que é suficiente. E por que você acha que perdeu uma eleição com uma queda de voto astronômica? Eu dou várias razões para isso. Mas uma principal, que você sente, eu errei aqui. Além dessas, aqui pegou. Eu vou te dizer várias. Aí você escolhe qual você quiser. Eu não, nosso público vai Então eles escolhem qual eles quiserem. Atenção, eu fui candidato a senador, tive 2 milhões de votos, só na capital foram 600 mil votos. Por isso que me estranhou. 600 mil votos. Aí, na eleição seguinte, eu saí candidato a vereador, e mesmo tendo 600 mil, é claro que para senador você compete com meia dúzia. Né? Para vereador não, com um monte de gente. Tinham quase 2 mil candidatos a vereador. O voto distrital, né? Bendito fosse. Pois é. Bom, aí o que acontece? Saio candidato a vereador e tenho 5 mil votos. Isso até eu. 5 mil votos para quem tinha sido eleito vereador a primeira eleição com 60, a segunda com 75. Sim. Aí saio candidato a senador, tenho 2 milhões de votos, aí tenho 5. Bom, são várias coisas, vamos lá. Primeira coisa, o fato de ter mudado de partido. Isso é um fato. Você acha que a população levou isso em consideração na hora de votar em você? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem aquela história de você procurar o 45 e não tá lá, né? Sabe? Pode acontecer isso. O número que eu usava, que era 45 mil, foi usado por uma pessoa que era vereadora e que aumentou a sua votação. Não posso dizer que o aumento de votação foi por conta disso. Pode ser pelo trabalho dela. Mas eu posso também questionar se uma parte disso não seria um voto que poderia vir para mim. Isso é um fato. Outro fato é que o Bruno era candidato a prefeito, né? E o Bruno foi mais votado no primeiro turno. Como é que eu tive 5 mil votos? Minha campanha foi vote Covas 2 vezes. Eu lembro. Então, outra vez, o Bruno era 45. Ele aparecia no programa eleitoral várias vezes dizendo 45. Eu era 19. Meu número é outro. Então, vai o cara lá procurar o 45, não acha, vota na legenda, vota em qualquer coisa. Bem, essa é uma outra razão. A terceira razão, onde eu concentrava mais votos era nesse centro expandido aqui. E foi onde, no primeiro turno, foi o pior lugar do Bruno, onde o Boulos foi melhor. No segundo turno, isso se inverteu. Então, é mais uma razão. Outra razão... mais que tem várias coisas aqui. Deixa eu ver. Que a sua votação
ela chocou muita gente. Chocou a mim. Mas Tem uma muitos outra coisa, eleitores, talvez muitos, essa tenha muitos. sido a melhor, a mais importante de todas. Não havia expectativa de derrota minha. Nem na minha campanha, nem nos meus adversários, ninguém. Se fosse fazer uma lista de quem dos vereadores que provavelmente serão reeleitos, eu estava nessa lista. Isso leva também a algumas pessoas que eventualmente poderiam votar em você e não votar para dar chance em outro que tem menos chance. Chama de voto útil. Não é voto útil, mas assim, a pessoa, pô, você tem 2 Esse mil aqui já está candidatos. eleito, eu quero aumentar a bancada. Exato, exato. E ninguém vai te falar isso. Isso ninguém te fala, né? Não votei em você. Não fala. Né? De jeito nenhum. Então, mas isso pode ter acontecido 2 mil candidatos a vereador, se esbarra num em qualquer momento. Né? Acho que a postura da minha campanha também foi uma postura dessa forma, achando que está tudo muito né? bem, obrigado. Não vamos fazer marola, que está tudo certo. O empenho talvez não tenha sido o mais intenso. Tem várias razões. Enfim, a razão principal é que eu não tive voto suficiente para me eleger. Mas então, Mário, você tem você tem um nome forte, um nome totalmente ligado à política, correto? Sim. E eu aprendi uma coisa, rapaz, pelo menos talvez esteja certo, eu não sei, mas a minha percepção, ó, quando você fica fora de um mandato por 2, 3 eleições, o povo te esquece. Sim. O teu caso é um pouco diferente, Covas, tal, tá na história recente. Uhum. Aí nós podemos citar o caso dos montores, etc, etc. Não, você pode ir. Tem Mais recente, Bruno, né? o Bruno, Meu pai tá já bem. está ficando Mas ainda numa tem, outra. Não, ainda tem. Mas não é a mesma coisa. A gente. Não é. Não é a mesma coisa. Olha, mas eu vou é te falar importante. uma coisa, 2 coisas que eu me importo. Quando eu vou pra praia, tá um viaduto Mário Covas. Não Sim, tá? sim. Tá aí na entrada da cidade. Sim. Eu duvido, humanamente impossível, que os caras, porra, qualquer, por mais novo que o cara liga, alguma coisa marcou na vida dele politicamente. Alguma coisa. Vale também para Ayrton Senna lá, né? Estrada André Franco Montoro. Só que lá é menor do que aqui. Eu não sei porque aqui você tem um fluxo maior de pessoas que vão e voltam, entendeu? Então, quer dizer, isso para mim fica na história. Então, eu e muitas pessoas com quem eu convivo enxergam assim. Mas se vê assim, olha. Uma coisa é quem viveu a história. Nós vivemos, que nós temos idade para ter vivido essa história. Então a gente conhece as pessoas e tal, lembra e tudo. Quem não viveu essa história, e aí eu estou falando de gente com menos de 40 anos. Olha como é importante você estar falando, me permita cortar. Repita, por gentileza. O quem quê? viveu a história, tal. Pois então, você é o continuador dessa história. Então, se você deixar, ela morre. Eu sei, querido, mas veja, as ações não são simples. Eu contei aqui um pouco da minha trajetória, o porquê dos meus movimentos, né? Eu preferia que tivesse acontecido de forma diferente. Aquilo que eu falei desde a primeira eleição, que o PSDB tem que voltar às suas origens, eu não mudei. Eu continuo achando isso. Acho que hoje está mais difícil de voltar às suas origens. E a minha intenção ao retornar ao PSDB é para que isso seja possível. Legal, fico contente em ouvir isso de você, mas eu não sei, eu tenho receio que mais uma vez essa luta seja em vão. Se for, mas paciência. Não podemos deixar de tentar. Pode verdade. ser, paciência. Mas, como é que está hoje o PSDB? Continua a mesma? Eu quero, eu sou a cota do Zé, a cota do Paulo, a cota do... Continua desse mesmo jeito? Fala um pouquinho para esse povo. Não, eu acho que entender. Não, um pouco pior. Porque no passado é pior. No passado, você tinha assim... Então vamos falar de coisa lá de trás, que você participou também. Quando meu pai era vivo, meu pai tinha uma liderança, assim como o Fernando Henrique tinha uma liderança, o Serra tinha uma liderança, o Montoro tinha uma liderança. Em alguns ou em vários momentos, as posições desses grupos não eram a mesma. Verdade. Brigavam internamente por posições. Mas na hora que saía a posição, ficava todo mundo juntos. Alguns com mais empenho, outros com menos empenho, é verdade, mas todos juntos. Publicamente estavam todos mundo juntos. O que tem hoje não é isso. Hoje não é assim. O que tem hoje? Hoje você tem brigas, assim, para mim, claras, na nível nacional, entre um candidato que me parece o candidato natural do PSDB, que seria o candidato da minha preferência, que é o Eduardo Leite, que é alguém que tem uma postura boa, muito boa,
mas que não tem a máquina partidária. Quem tem a máquina partidária chama-se Aécio Neves. Por mais incrível que pareça, por mais afastado que ele tenha ficado nesse tempo todo, ele detém ainda um crédito pelo longo período que ele ficou na presidência do partido, e você sabe muito bem que ser dirigente partidário hoje é você destinar as verbas para as campanhas eleitorais, é você destinar o que é o fundo eleitoral e o fundo partidário. Então, ele fez muitas, vamos dizer, pela mão dele se fez muitas gentilezas com gente que hoje retribui isso lhe dando respaldo. Então, partidariamente, ele é forte. E, para mim, claramente, o Aécio hoje não tem mais nenhum impedimento de ordem judicial a respeito de tudo que aconteceu naquela época. Ele foi absolvido, foi arquivado, eu não sei exatamente o termo jurídico, mas o fato é que não tem mais nada. E eu acho que o Aécio quer retomar, naturalmente, a sua biografia. E para retomar sua biografia, eu penso que ele tem pretensões dele mesmo ser candidato a presidente da República. Então tem uma primeira disputa aí, nacionalmente. Aqui no Estado, em função dessa disputa federal, você tem. Ela se reflete aqui, mas se reflete com outros personagens, ligado a ambos. Né? Então, acho equivocado uma postura de você condenar quem esteve junto com João Dória. Acho equivocado isso, porque às vezes o caso, por exemplo, do presidente do partido, que foi presidente do partido, o Vignoli. Acho que o Vignoli hoje é condenado porque ele foi leal. E eu acho que lealdade é uma coisa que se espera. Então, acho que você deve tentar recuperar as pessoas e dar oportunidade para que elas se acomode numa nova situação. O João Dória não está mais aí, mas ele ainda é carimbado como João Dória e tem que tirar ele do... É equivocado isso, por causa da briga. No município, também. No município, hoje, você tem, de um lado, alguém que representa os interesses de uma série de pessoas que estão na máquina e que querem continuar na máquina, e para continuar na máquina é apoiar o Ricardo Nunes, que era o presidente do partido, e que é um presidente muito contestado, etc., e que foi feita uma intervenção, tem uma outra direção municipal. Nessa outra direção municipal, ao contrário, você tem uma maioria, não é total, mas uma maioria que rechaça isso. Então, a primeira coisa que essa executiva fez foi dizer assim, com o Ricardo nós não ficamos. Então não haverá possibilidade de uma coligação? PMDB, PSDB? Não, eu não disse isso. Eu disse que é o que a maioria disse lá. Eu acho que enquanto você não tem convenção partidária, você não pode dizer tudo é possível. Tudo é possível. O problema é que as interlocuções estão ruins. Se a campanha do Ricardo Nunes hoje, ele tem como interlocutor exatamente o ex-presidente municipal, que hoje está afastado do ponto de vista partidário. Quem está no lugar dele é alguém que declarou que não vai ficar com o Ricardo. Então o Ricardo não tem com quem falar. Olha que importante, você botou na primeira pessoa. Aí você vê como o partido tem dono. Você botou. Eu declarei que eu não quero ficar com ele. Quer dizer, e um partido? Não pode ser ouvido, apesar de estar todo escangalhado e tal, mas, ouvir as pessoas é que faz bem, né? Então, mas é um remédio muito, muito bom para a política. De fato é, mas ele sabe que se houver um processo democrático interno, vai dar um resultado que eles não querem. Tá explicado, como sempre foi. E Datena, Tucano? Ai. É isso aí, meu amigo, isso aí. Eu não sei os bastidores dessa conversa. A tua percepção política? A minha percepção é que houve um acordo de cima. Alguém do PSB nacional com alguém do PSDB nacional falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, para a gente garantir o PSDB com a Tabata, bota o Datena aqui, porque a gente põe um chapéu na mesa ali. E eu acho que foi isso. Eu não vejo o Datena, sinceramente, como candidato nem a prefeito, nem a vice-prefeito. Eu acho que se ele for um candidato algum dia, eu não sei nem se ele será, mas se ele for candidato algum dia, é a senador. Porque a senador é alguma coisa que tem lá o amigo dele lá, o Cajuru,
que é amicíssimo dele, é uma coisa que não vai perturbar a atuação dele como jornalista, como apresentador, como não sei o quê. Então, executivo toma tempo, a pessoa tem que estar lá, tem que se dedicar. Não creio que ele tenha pretensão nenhuma. E acho que ele só fez esse movimento a pedido de alguém do PSB, que acredito que esse movimento, na minha opinião, já é a garantia da legenda dele a senador. Se ele não tinha essa garantia antes, agora ele tem. E mais ainda, não sei se com aval do PSDB também. Aí vai ficar um saco de gato, né? Não, vai ficar assim. Mas aí que tá. A política, se você não estiver dentro dela para tentar influenciar, você fica de espectador e fica se surpreendendo com as coisas. Se você estiver lá, de repente você consegue fazer com que não aconteçam coisas inexplicáveis, né? Ou que você busque razão para isso. É um pouco o papel que eu quero humildemente. Não gostaria, mas Não, você vai não. sofrer pra cacete. Ah, Desculpa, eu não vou sofrer mais do que eu já sofri, meu amigo. Não mesmo. Não mas, mesmo. Olha, José, são 55. Renato, você pode anunciar os próximos nossos aí? Você tem aí na mão os dias lá, tá com você? Isso que ele fez uma pergunta, qual é? Fala um pouco da sua trajetória. Nem acabei a trajetória. A palavra é sua, sabe? Não é isso, não. É que ele fez uma pergunta, que era a pergunta inicial. O programa foi tudo na pergunta. Não, mas é expectativa mesmo. O mas Silvião tem história mas aqui, eu deixa ele Eu tocar. acho que o mais importante, eu acho que a tua história, São Paulo conhece. Talvez uns 90%, outros 100%, eu conheço, você sabe disso. Então, o que me encantou, o que me deixou feliz, que independentemente de você sair candidato, você vai tentar resgatar uma coisa que foi muito importante para o Brasil e para São Paulo. Por isso eu acho que o mais importante, desculpa, tudo é importante, mas o que eu acho que a gente tem que transmitir para esse povo que nos assiste e nos vê, é isso. Isso que você está contando no PSDB, sabe? O pessoal, ele é carente por essas E eu quero informações. publicamente dizer para vocês, o Silvio esteve comigo no PSDB durante muito tempo. E eu estou convidando ele para voltar junto comigo. É importante. É importante porque quanto mais gente tiver disposto a fazer a boa luta, melhor. A gente, certamente, ele mesmo disse, tem momentos que a gente não vai se concordar. E daí? O processo de discussão é esse mesmo. O que importa é que você discute, você tem a tua posição antes, na hora que você discute no coletivo, o coletivo toma uma decisão e você sai coletivo, pô. Mas você faz a sua defesa. Então, tá aqui, viu, gente? Mas eu vou pensar, se ele não for, eu vou pensar, porque aqui o ele... Renato, que é meu sócio aqui, a gente trabalha, caminha juntinho em tudo. Ele sabe disso. Agora, tanto é fato isso que você está falando, que quando eu olho para você, me vem a história que a gente vivenciou, né? E eu me lembro que naquela oportunidade eu era membro do Executivo Municipal e você saiu candidato a presidente diretor municipal. E eu tomei porrada, mas votei em você. Né? Apesar de até hoje eu não sei se acredita, mas votei em você. Eu lembro que foi um pego, foi uma pega pra capar desgraçado naquela Câmara Municipal. Não, meu voto é do cara, porque eu não me lembro quem era teu concorrente na época. Era o Lepic. Lepic e o Ramalho. Isso. Fizeram Meu voto foi seu. Fizeram Meu. uma... E que no fim você ganhou. Ganhei, olha, ganhei porque um processo que, olha, realmente, se olhar para trás assim, minha chance de perder é enorme. Verdade. Enorme. Com uma vitória certa lá atrás. Isso porque algumas pessoas, como sempre, pessoas que você acredita, que você confia, que você tem relação e que te dão segurança da posição delas, e quando você vê, ela tá te agindo por trás e te apunhalando, entendeu? Então, mas isso é história, né? Roma antiga já era assim também, então não é de estranhar, né? Vereador, nosso tempo está esgotando lá, por isso que eu estou olhando ali. Eu quero te agradecer imensamente e, com a permissão do meu amigo Renato aqui, a gente vai te convidar para um retorno aqui, se você assim entender que deva. Porque você viu que 1 hora é pouco para mim, né? Eu falo pra caramba. A gente vai ter que aumentar. Não deu tempo de eu falar da corrida que eu queria. É verdade, nem falou da corrida. Mas ficou registrado, hein? Agora, quando você aqui retornar, com certeza terá muito mais coisas para nos contar e contemplar nosso pessoal aqui que está assistindo e ouvindo a gente. Tenho certeza disso. Agradeço o seu convite.
me senti até, ele comentou, pô, que a pontualidade, eu falei, não, ali se vem, vem. Independentemente de alguns que vêm, daqui a pouco não vem mais. Aí quando começou a crescer, querem agora, vai esperar. A prioridade é quem, né? Quem já tinha confirmado, sem Quem dúvida. tinha confirmado e as pessoas que estão aqui com a gente. E esse espaço estará aberto, esse espaço aqui. A hora que você achar, dá uma ligada pro teu Tranquilo. pro Renato. Eu também estou à disposição de vocês, viu? Falar isso Você vê aí, que eu não que a tenho gente nenhum conversou problema lá. de ficar conversando. Eu falo para burro, Mas é então para mim tá gostoso, tudo acho que Se a certo. gente tivesse um horário maior, eu acho que a gente estenderia, ia sair muito mais coisa. Até porque nós vivemos história juntos. Isso aí, Não é verdade? é isso aí. Então é o que eu te falei, olha você aí, eu fico olhando lá atrás, por 40 anos, tal, de luta e labuta, e toma porrada, e toma porrada. E a lealdade tem preço. Mas eu prefiro pagar esse preço do que ser desleal. É isso aí. Renatinho, faz a chamada dos nossos próximos convidados, tá aí fácil com você? Anuncia aí. Deixa Já eu estão ver todos aqui, a gente confirmados. Zuza, já muito obrigado. Você vai dar a palavra discutiu final hoje, para né? nós, pode ser, campeão? Só encerrar com ele ali, tá? 2 minutos. Vai lá, meu. Pode falar isso, Silvio. Não, vai você sabe, rapaz. Você sabe, manda bala. Vai lá. Quem que é? Então, agora no dia Walter. 16 a gente tem o Walter Feldman. Dia 16 Valtinho. do 5. Dia 23, quem que era, Silvio? Coronel Ferraz. Coronel Ferraz. E no dia Depois vem o presidente do 28, Clube Atlético Piranga e o Gabriel, que é do Podemos, você deve conhecer. Gabriel. conhece E aí, também. para junho, nós já estamos marcando o Caio Luz, não é isso? Caio Luz no dia 20 de junho E o e o Major Palumbo no dia 3 de junho. E Muito se, bem. se você tiver alguém para indicar, nós temos ainda 2 datas em aberto. Pessoas, eu convidei o Zé, mas o Zé está com dificuldade da esposa, eu soube, a gente tem que entender isso. Não, mas tudo bem. Olha, independente de qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Adoro poder conversar, adoro poder falar com as pessoas e agradeço muito o convite ter feito agora, Nós vamos tá? fazer um programa com o maior tempo, você sentir mais à vontade, mas eu acho que o que você falou aqui, eu tenho certeza absoluta que vai ter uma repercussão muito grande. A gente começou do nada, né, Renato? Eu e ele aqui, tem uma ideia de 2 doidos aqui, vamos sair, vamos lançar e vamos. E, para minha surpresa, no primeiro foi razoavelmente bem, o segundo começou a aumentar. Hoje, como é que nós estamos aí, Renato? Passa Hoje a aí gente está com agradecendo. 23 mil pessoas já assistindo, né? Não são seguidores ainda. A gente está convertendo isso em seguidores. 17 mil que já assistem o episódio completo, né? E é difícil. Não tá fácil. Não é? Eu mas tenho, a gente eu tenho tá- um podcast também sobre inovação e tecnologia. Não é fácil você Não, ter as pessoas, mas não importa. A gente Já tem que anuncia o seguir. podcast. persistir. A persistência leva... Como é que era a frase lá do seu pai? Combater... Combater, contra a diversidade só tem 3. Tem 3 caminhos: combater, enfrentar, combater e vencer. É assim que a gente acaba o nosso programa de hoje. Muito obrigado, vereador. Eu vou chamar de vereador porque é assim que eu vejo. Tá bom. Né? Mas se a população faz a sua nada. Eu ainda acho que, como política nada é certo, eu ainda acho que até lá, na frente, agosto, é a convenção, é isso? Previsto pela lei? Normalmente é julho, né? Julho, né? Normalmente é julho. Até lá, muita coisa pode acontecer. Até porque, entendo eu aqui, que se você pensa em refundar, que foi uma frase usada pelo FHC lá atrás, lembra disso? Vai precisar de pessoas como você. Não que eu vejo nada contra, pelo amor de Deus, fora disso, ser candidato não é fácil. O cara acha que ele é bonitão, que não sei, vai sair, eu tive exemplos lá que 2.000, 3.000 votos, quer dizer, eu deixei de ajudar um companheiro meu ir para a Câmara, fazer um serviço por vaidade pessoal para ter 2.000 votos, isso eu não vou fazer. Enfim, Esse é um recado para o meu pessoal, que me... Né, Renatão? Renato disse que tem vergonha do salário, gente, é mentira. Eu falo muito pouco. Eu mentira. preferia estar ali. Inclusive, eu vou reclamar que o Rodrigo não veio para a cadeira aqui. Mas ele... Tá? E aí mandar um abraço, né, para o meu amigo Otávio lá. Exato. Otávio, obrigado por tudo, pelo espaço que você cede para a gente. E um abração. Encerramos. Muito Valeu. obrigado mais uma vez.